Bom dia, Deus abençoe os nossos corações e todos nós sejamos revestidos do poder de Deus para vencermos a nós e o mundo. Bem, nós vamos falar mais um pouquinho sobre algo maravilhoso que é aprender dos ensinos de Jesus. O quanto isto é necessário, porque os ensinos de Jesus são fundamentais para nós e a sequência que os seus apóstolos trouxeram baseados nos ensinos de Jesus, dentro da palavra, sem tirar e nem acrescentar. Porque o próprio Senhor Jesus disse que os falsos profetas viriam. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí ele deixa bem aqui uma advertência que nós devemos observar. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Então, um fruto maior que o ensino bíblico é difícil de... acho que nem vai ter, né? Agora, o ensino da palavra é um fruto que deve ser olhado de acordo com a palavra, se aquilo está realmente dentro da palavra. Você não pode fugir disso, porque se você fugir do correto ensino, você estará indo num caminho errado. Compreendido? Então, quando Jesus estava ali ensinando, Jesus é o Filho de Deus encarnado. E o seu ensinamento, é claro, todos nós sabemos, porque ele disse, os seus ensinamentos foi dado a ele pelo Pai. João, capítulo 7, vejamos o verso 16, ele diz: respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Eu também não tenho ensino meu. Não posso, às vezes a gente dá um exemplo e para que haja um melhor entendimento, mas não pode fugir. Jesus contava parábolas. Os ensinos de Jesus eram bem calmos, tranquilos. Mas ele diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Porque quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, todos os pregadores, os ensinadores antes de Jesus observavam o que Moisés tinha deixado. Então Jesus disse: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. E hoje, Jesus não deixou-nos a Bíblia com eles, todos os seus ensinamentos, depois trazido a nós bem claro através dos apóstolos, principalmente as cartas de Paulo, nas cartas, né? Todas ali de Pedro, Tiago, Judas. E nós encontramos em Mateus, nós já citamos Mateus 8, 24 a seguir, né, sobre os dois fundamentos, que é ouvir e praticar. E no verso 29 nós temos visto, vamos ver como era de fato, como Jesus proferia as suas palavras. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, os dois fundamentos, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Porque Jesus
o Filho de Deus encarnado, ele estava introduzindo a nova aliança, o Novo Testamento. Não que ele estava abolindo a lei, mas ele estava magnificando a lei. Quando vocês pensam assim sobre os mandamentos, mais de 600, bom, o que Jesus então disse que nenhum tio da lei passaria, nenhum jota faltaria, nenhum tio, antes que essas coisas se cumprissem? Tudo tem que se cumprir. E Jesus cumpriu a lei, o mandamento completo, para que então pudesse trazer uma nova aliança, a aliança do seu sangue. Mas quando ele se refere às leis cerimoniais das festas, então quando ele saiu na guerra, tinha até uma lei estranha, que eles deveriam carregar uma pazinha para ali cobrir o dejeto, o cocô que eles faziam ali. Eles deveriam cobrir, não poderia deixar exposto. Está vendo? São mais de 600 leis que eles deveriam observar, porque eles poderiam morrer, trazendo a ira de Deus sobre eles ao deixar expostos os dejetos. Então eram leis cerimoniais das festas, de guardar luas, de guardar dias. Agora, a lei moral, a lei ética, isto não. Ele não veio abrogar a lei, abrogar a lei, né? Mas ele veio para cumprir. E ele a magnificou. Nós compreendemos isto. Que antes, se você adulterasse com uma mulher, hoje Jesus magnificou aquele que olhar como uma mulher e a cobiçar no seu coração, já adulterou com ela. Então, os homens, por não terem o Espírito Santo, não podem ver uma mulher, e às vezes até bem vestida, mas a cobiça, porque não tem o Espírito Santo. Se ele tiver, ele vence essa tentação. Ele não vai mexer com a mulher do próximo, mesmo com uma moça, uma pessoa solteira ou uma viúva, desde que ele não seja o marido dela. Ele tem que ter o Espírito Santo, senão vai ter os olhos cheios de cobiça, adultérios. Nós vemos aí os pastores, igrejas, todas revestidas de adultérios, pastores adúlteros, mentirosos, e são bravos, e pior que eles são bravos. Eles condenam as pessoas de uma forma, mais escondidos. Eita, vocês não sabem tantas coisas, né? Que bom. Mas escondidos são malandros. Financeiramente são malandros. Moral? Na presença do público, é uma coisa tremenda. Mais nos escondidos, hein? Mas são falsos. Mas para acrescentar a palavra, para colocar um peso sim somente sobre as mulheres, eles são ótimos, maravilhosos. Mas pode olhar, todos esses, quanto mais bravo, mais bandido, mais nocebo, mais bravo, porque eles têm que mostrar alguma coisa para enganar o povo, né? Aquele homem é severo, hein? Severo com os outros, né? Consigo mesmo é liberal, que só. Bom, deixa eles para lá. Vamos aos ensinos de Jesus? Então Jesus falou isso, sobre este ensino, que dele é com autoridade. Mas só que Jesus não apenas ensinava. Jesus era diferente, porque Jesus praticava. Se você olhar o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, bem no início, o primeiro versículo, nós já temos citado ele em outra ocasião, quando Lucas diz que fez o primeiro tratado, ele fez uma minuciosa investigação, né, para depois trazer tudo que Jesus não somente ensinou, mas também praticou. Estão vendo? Ele ensinou e ele praticou. Ele não somente ensinou. Os fariseus às vezes ensinam,
mas não praticam. É desta forma que eles agem, que trabalham, são bravos com o povo. Mas Jesus não, ele era manso e humilde de coração. Então ele diz, Atos dos Apóstolos, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A vida de Jesus era um ensino, o comportamento de Jesus era um ensino, ele praticava tudo aquilo. Agora, os ensinos de Jesus permanecerão para sempre. Marcos 13:31. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, finalmente, a gente volta no 24, verso 47. Finalmente, do 24, 7, 24 ao 47, ele vai julgar o mundo pelo que ele ensinou. Ou as pessoas serão julgadas pela palavra que ele ensinou, não ele próprio, que já está escrito. Porque aquele que ouve e não pratica, pronto, ele já tem a sua condenação. O que ouve e pratica, pronto, já tem a sua bênção. Então, ele já vive livre do pecado. Então você deve dar muita importância em prestar atenção ao seu ensinamento, que nunca foi e nunca é. Enquanto existir esse mundo, nunca será suficientemente enfatizado o ensino de Jesus. A todo tempo nós precisamos estar com este ensino, buscando ensinar e aprendendo, Porque Jesus ensinou as multidões e ele mandou os seus discípulos ensinarem. Então ele usava parábolas, ele usava provérbios, e ele, para que as pessoas pudessem compreender, e mesmo assim a maioria não compreendia seus ensinos. Então ele respondia às perguntas, reagia às situações, mas o povo de coração endurecido não pode compreender, porque não são ovelhas. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e tudo que o Pai me der virá a mim. Então, se você discorda da Bíblia, o que eu posso fazer com você? Eu devo pedir misericórdia de Deus. Não discorde da luz. Se você, às vezes, tem dificuldade, acalme, descanse, peça a Deus para te ajudar. Porque tudo que Jesus fez, aquilo não mudou e nem mudará. Então, às vezes se canta, Jesus não mudou e nem mudará. Mas não é só em curar e expulsar demônios, em abrir os olhos ao cego, porque é isso que as pessoas querem, que tudo na vida. Mas e o cumprimento da ordem de Jesus? E ser um embaixador correto do reino de Deus? E receber a obra salvífica dele? Sujeitar-se a ele? Olha, a razão de Jesus para ensinar a respeito do seu papel messiânico, da sua expiação, ressurreição e o seu reino. Então, por quê? Era a aula que ele tinha que trazer para todos, não só para judeus, mas sim para toda a humanidade. Foi-se o tempo, porque ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, foi-lhe dado então o poder de serem chamados de filhos de Deus. Então você é agora um filho de Deus, não apenas como os judeus consideram, um gentil, mas você faz parte do verdadeiro reino, da verdadeira descendência de Abraão, porque a verdadeira descendência de Abraão é Cristo. E ao você aceitar esses ensinos de Jesus Cristo, você então faz parte dessa verdadeira descendência de Abraão. Então as afirmações de Jesus são frequentemente claras e muitas das suas apresentações mais detalhadas nas cartas do Novo Testamento. Jesus
Ele colocou-nos aqui. Também, como Efésios capítulo 4, porque Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores e mestres. Então, tem que haver todos esse quinto de Efésios na igreja. Não um profeta vidente como alguém que quer justificar. Não, o dom da profecia, conforme 1 Coríntios capítulo 13, 14. Existe sim na igreja. Mas o que fizeram com os dons da profecia, da revelação? Inventaram mentiras para ganhar o povo através de mentiras, profecias falsas, profecias mentirosas, enganosas. Nem o dom verdadeiro eles têm da profecia conforme o Novo Testamento ensina. Nem o dom verdadeiro eles têm. Tudo da sua própria cabeça, daquilo que eles ficam sabendo e depois jogam lá como se fosse de revelação de Deus. Houve um profeta do século XX que fez isso demais. Olha, meus irmãos, não abandone e nem se canse de obedecer os ensinos de Jesus. Então, mais uma vez, estamos agradecidos a Deus pelo que passou e estamos prosseguindo pelo que virá. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Um abraço a todos, um ótimo dia e um belo mês de julho aí para todos, mês de férias, né? Os que vão tirar férias, aproveitem. Um abraço a todos.